Aqui, como não reganhar peso após o argônio? Eu acho que eu vou passar essa pergunta para a doutora Vivian. Bom dia, então, gente. Sou Vivian, sou psicóloga do Núcleo, né, de Obesidade da Indovale. Eu acho que essa pergunta ela é muito importante, mas a gente precisa também ter uma atenção não só com o pós, né, como não reganhar após o argônio, mas entender por que reganhou, né, e por que precisou, por exemplo, chegar a esse novo tratamento pós uma bariátrica, né. Então, assim, para não reganhar peso, né, a gente precisa entender o que aconteceu, então, pós-bariátrica, para ter reganhado, né. Então, muita atenção, né, eu acho que o argônio, ele vai auxiliar muito, como foi demonstrado no vídeo, acho que de uma forma bem clara, ele vai ajudar muito na quantidade, né, ter mais essa percepção de quantidade, enfim, vai ajudar a entender o que reganho acontecer até então, para não repetir esse mesmo comportamento, né, então, assim, para não reganhar, eu preciso entender que eu tenho que ter consciência dos meus comportamentos, ter a mudança de hábitos, né, então, por que eu aumentei a quantidade, provavelmente, desde a bariátrica, né, desde a cirurgia que eu tinha feito, né, entender que, assim, precisa melhorar a sua autopercepção, né, os profissionais estão aí para isso, né, o procedimento do argônio, ele ajuda muito, mas mais importante do que perder peso é conseguir mantê-lo, né? Então, assim, é entender isso, por que eu reganhei, quais foram os meus gerir? Será que foi só a quantidade que eu aumentei ou a qualidade também ficou meio ruim, né? Então, assim, isso é muito importante. Todos os pacientes geralmente falam assim, eu como pouco, né? Eu não como muito, ainda mais depois da bariátrica, né? Da cirurgia, eu não como muito. Tudo bem, você pode não comer uma grande quantidade quanto era antes, mas provavelmente ela aumentou no decorrer desse tempo, né? Desses anos, e por isso teve um reganho de peso aí. E a qualidade também deve ter modificado, né, bastante. Então, assim, ter essa consciência é muito importante, entender o porquê você aumentou, como aumentou, né, o que você precisa fazer para modificar seus hábitos daqui para frente, porque se você continuar com os mesmos hábitos de antes, com as mesmas escolhas de antes, ou até sem a percepção da sua alimentação e de como você está lidando com tudo isso, a possibilidade do reganho, ela ressurge, ela volta, né, então, assim, até que ponto, eu acho que o argônio é um marco, né, ele tem que ser um marco na vida desse paciente de mudança, né, então, assim, se na Sim. bariátrica começou uma mudança, mas retrocedeu, vamos dizer assim, então o argônio é a sua chance de fazer diferente, né, então, É, tenha esse cuidado, né, tenha essa atenção, claro, consciência da comida, consciência da quantidade, consciência da qualidade, ter desenvolvido muito bem a questão da saciedade, então ainda há muita confusão, né, quando a gente, eu acho que todo mundo concorda com isso, quando a gente atende esses pacientes, muitos deles não têm noção da saciedade, da própria saciedade, né, então, assim, a gente tem que trabalhar essa sensação de saciedade, de fome, de vontade, né, entender se eu como porque eu estou ansioso, porque eu estou estressado, se eu como sem perceber, né, é. se há uma compulsão que foi desenvolvida nesse período, né, além de tudo, claro, retomar exercício, e se nunca iniciou, talvez começar então, né, tenha o argônio, né, como uma possibilidade de mudança, como uma possibilidade de fazer diferente dessa vez, né, eu acho que ninguém nos procura porque quer continuar como está, todo mundo nos procura porque deseja uma mudança, porque quer estar melhor. Entender que é assim, gente, para ter um resultado, para ter uma ação diferente, um resultado diferente, eu preciso fazer escolhas. E fazer escolha significa renunciar a algumas coisas, né? Então, quando eu escolho uma coisa, significa que eu estou deixando outras, né? Toda escolha, ela envolve uma renúncia. Então, assim, se eu quero perder peso, se eu quero ter uma alimentação melhor, automaticamente eu preciso me responsabilizar, né, e escolher fazer diferente, né, então eu vou deixar de comer algumas coisas, porque eu quero tal resultado,
Entender isso é muito importante. E aí, os profissionais, eles vêm para isso, né? A gente escuta muito, tem muitos estudos que mostram isso, né? Que os pacientes, tanto da bariátrica, quanto do balão, quanto do argônio até, se faz um acompanhamento profissional, ele consegue um resultado melhor. Por quê? Porque é difícil sozinho. Né? Então, ter a nutricionista, ter um médico acompanhando, ter um psicólogo para facilitar esse processo de autoconhecimento, de ampliar a percepção, né, de melhorar esse vínculo com a comida, isso faz toda a diferença, né, então planejar as coisas, planejar a alimentação, a gente planeja a nossa vida, planeja a nossa semana, né, então assim, no domingo eu já sei mais ou menos como vai ser minha semana, o que eu vou fazer, quem eu vou atender, tudo de obrigações. E para o paciente também isso é muito importante. Se você não quer reganhar, então vamos retomar, né? E até assim, é para isso que a equipe multi vai estar, né? Ela vai entender cada pessoa, cada caso, ela vai adaptar, vai ajudar a pessoa a fazer essa organização, a se adaptar novamente, né? Para Exato, tentar se organizar e seguir exato. um hábito saudável, mais saudável, né? Beleza. Mais do que perder peso, é manter, né? É conseguir Sim. manter o Sim, peso, sim. né? Eu acho legal só complementando, né? Lembrar assim que a obesidade, igual a OMS ela define, que é uma doença crônica, progressiva e de difícil controle. Então, assim, você vê até paciente que já fez cirurgia bariátrica, que perdeu peso, até um terço dele você ganhou peso. Tem o fator anatômico, né? Que a gente pode corrigir com argônio, tem as cirurgias revisionais que tem uma comorbidade maior, né, na cirurgia, mas tem um fator comportamental que é muito importante, é isso que a Vivian estava comentando, né, não adianta nada a gente corrigir um fator anatômico se o fator comportamental não mudar, né? Então, assim, é importante corrigir essa parte, que é o que vai ajudar a manter essa perda de peso também. Sim, e às vezes a gente... né? Pode falar. Pode falar. Não, é que às vezes a gente acha que consegue sozinho, né? E da ajuda profissional, porque os profissionais têm ferramentas adequadas para que a gente faça essa reeducação, né, de forma correta, porque há muita informação desencontrada em internet, né, em vizinhos, amigos, e muitas vezes não é a forma correta, né? Porque é o que a gente fala, né, no núcleo também, o plasma, ele é uma segunda chance, né, ele é como se fosse uma forma da gente parar e pensar justamente com isso, que eu acho que há uns anos atrás, hoje eu acredito que esse pensamento esteja mudando um pouquinho, mas a bariátrica era como uma cirurgia, assim, eterna, né? Então, eu fiz a bariátrica e pronto, né? Eu vou ficar com esse peso para sempre. Só que é como a Vivian Bruno falaram, a gente precisa, a obesidade, ela é um tratamento contínuo, né? Eterno, a gente não consegue, não é simplesmente como você falou, diminuir o tamanho, vou comer menos, mas se a gente não, né, a gente eu sempre falo que manutenção. A bandeirinha de alerta tem que estar sempre erguida, né? Não é você atingir o seu peso que você pode relaxar e nem pensar mais nisso. Como qualquer doença crônica, né? Qualquer doença crônica, você tem que estar sempre atenta ao tratamento, né? Então,